עליכם מלאכי השלום, בואכם לשלום מלאכי השלום, ברכוני לשלום מלאכי העליון, בצאתכם לשלום מלאכי השלום. שלום עליכם מלאכי השלום, בואכם לשלום מלאכי השלום, ברכוני לשלום מלאכי העליון, בצאתכם לשלום מלאכי השלום. Boker Tov, Boker Or, bom dia, Shabbat Shalom, Silvio Leider, tudo bem? Olha, muito bom, mesa cheia, né? Muito bonito, Mazel Tov para o casal que, que já foi, né? Vai casar, muito bom. E, enfim, hoje vamos dar sequência então ao nosso Brit, né? Nosso Brit de quinta-feira é um Brit de muitos anos. Olha, eu vou falar de improviso aqui. É um Brit que eu fiz há 17 anos atrás. Alguns sabem dessa história quando o meu pai faleceu. Meu pai vinha nesse minhão toda quinta-feira. E eu achava que ele era maluco, achava mesmo. Falava, olha, deixava de viajar e tal, ele não faltava e eu não entendia nada. Enfim, eu passei a entender depois que ele foi embora, que eu comecei a frequentar. Então é um pacto que a gente tem, que muitos têm aqui com essa quinta-feira e que eu tenho certeza que muitos crescem, né, com essas discussões todas e a gente cresce junto. Enfim, é muito legal isso. É uma Havorá de fato. E aí, então hoje a gente vai falar do Brit, do Nor, né, com o Parashá Nor e Haftará, também com uma pessoa que tem um Brita aqui com essa sinagoga que se chama Ana. Ela também tem várias responsabilidades aqui, e cada vez que a gente fala, Ana, mais um, ela pega. Eu quero dizer, quero saber quando você não vai dizer que não dá mais, tá? Mas, enfim, então ela tem dois doutorados, ela toma conta de várias situações aqui, pelo menos duas comissões, e ajuda em outras duas, e assim vai. Isso é muito bom, é a vida da Ari, eu não sei quantos por cento, mas eu acho que o maior percentual é em cima dos voluntários. Ou melhor, não vou definir, mas boa parte da área é por conta dos voluntários, boa e talvez uma parte muito especial dos voluntários, e a Ana representa isso. Então, Ana, por favor, o Noah. Bom dia a todos. Obrigado, Vitor. Estar em várias comissões, isso acho que reflete que são as interconexões. Quando a gente tem as interconexões, a gente não tem várias, a gente tem uma. Tá? Bom, então vamos lá a Paraxá de Noa, né? A Paraxá de Noa, ela começa descrevendo Noé como um homem justo e reto em sua geração, contrapondo com a maldade, a barbárie no mundo à sua volta. Então, logo no início, disse assim: esta é a crônica de Noé. Noé era um homem justo em sua geração e estava acima das reprovações. Noé andava com Deus. Noé teve três filhos: Shem, Ham e Yafet. Nesse contexto, Deus envia um dilúvio para destruir o mundo e fala com Noé, o homem justo dentro desse caos, para construir uma arca, para salvar sua família e um casal de cada espécie de animal. E aí continua. A terra tornara-se corrompida diante de Deus. A terra estava tomada pela violência. E Deus, quando viu quão corrompida a terra estava, como toda a carne agia de modo corrompido sobre a terra, Deus disse a Noé: o fim de toda a carne veio à mente diante de mim, porque a terra está tomada pela violência por causa deles. Veja agora, vou varrê-las da terra. Faça para si uma arca de madeira, faça sua arca com compartimentos e cubras de betume, por dentro e por fora. Até hoje a gente usa betume para impermeabilizar. Eis o modo de fazê-lo. 300 cúbitos de comprimento, 50 cúbitos de largura e por aí vai. Faça uma cobertura para a arca, com um cúbito de elevação sobre esta. Põe a porta da arca na lateral e faça um andar inferior, um segundo e um terceiro. Quer dizer, aí ele vai nomeando como é que seria essa arca. É, Na sequência, acontece um pacto do dilúvio, após o dilúvio. Então, acontece o dilúvio, é, a arca permanece, né, todos salvos dentro da arca. Passado o tempo,
Primeiro abre, Noé abre a porta, né, olha, vai uma pomba para ver se pode voltar. Quando vê que está tudo em plenas condições, ele abre a arca e todos começam a sair. E nesse momento há um pacto de Deus para a humanidade, né, colocando para Noé. Ele coloca que não em nenhum outro momento ele vai propor uma destruição, ou vai fazer acontecer uma destruição, porque na verdade o mundo estava, segundo, né, a percepção de Deus, um caos total. E a gente imagina que de lá para cá quantos caos existiram, né? Imagine se a cada caos a gente vai varrer todo mundo e fazer como é que se diz, um novo renascer. A gente faz esse novo renascer em outras medidas, né? E aí Deus colocou que a partir daquele momento, essa nova geração que viria a partir de Noé teria que dar continuidade e administrar os possíveis caos que a gente sabe que iriam acontecer. A Paraxá traz a história também da Torre de Babel. A humanidade, né, unida decide criar uma torre que fosse até o céu. Deus confunde as várias, porque era uma única língua, mas Deus confunde as línguas e, de certo modo, barra o projeto e dispersa todos pela terra. Porque a ideia de estarem todos, se a gente pensar numa metáfora, estavam todos unidos numa única língua, então iam conseguir fazer um. Imagine você fazer uma torre que vai daqui até o infinito, né, até o céu. Era uma barbárie, no meu entendimento, até de você achar que você pode dominar tudo. Então, nesse momento, várias línguas, as línguas não se entendendo, e a gente pode trazer isso também para as diferentes passagens da história da humanidade, né? Quantas vezes a gente, com a mesma língua, a gente não se entende, que parece que está cada um falando uma língua diferente. E a Paraxá, ela traz a história. Bom, eu já falei isso, né? Agora, alguns enfoques e alguns destaques da Paraxá. O mundo naquele tempo era só maldade, violência, neste, neste tempo de caos. Então, vamos imaginar um mundo em caos. Uma família se mantinha fiel aos princípios de Deus. E Deus só vê uma solução: a destruição do mundo, dar uma nova chance. Então a gente entende que você vê um caos, a partir desse caos você, de certo modo, se revolta, você busca uma destruição, mas uma destruição, não uma destruição pela destruição, uma destruição por uma renovação, por você poder continuar a existir. E como é que seria? Destruir todo ser vivo com um dilúvio, resguardando parte da criação. Aquele que pode representar, no meu entender, a esperança, a resistência, a resiliente frente ao mal. Noé é aquele que não se corrompeu, que continuou fiel, não foi no automático de um mundo em desordem. Então a gente pode pensar em vários momentos do mundo em desordem, mas que a gente não entra na massa, né? Na massa do automático. A gente continua, vamos dizer assim, fiel aos nossos princípios, entendendo que aquilo é um caminho para se continuar. Mas dentro disso, várias questões devem ser refletidas. Após o dilúvio, a humanidade começa, então, mais uma vez, a enfrentar os seus problemas de existência, né? Porque Deus colocou que ele não iria mais fazer novos recomeçares em função de uma destruição, de um dilúvio ou o que fosse. Então, a humanidade, a partir daí, né, quer dizer, Noé e os seus filhos e as descendências, eles tiveram que saber como é que eles iam enfrentar as questões existenciais de diferentes momentos, e até hoje isso é uma verdade para nós. Então, após o dilúvio, houve uma nova recriação da humanidade. As leis de Noé para a humanidade que se coloca, que tiveram mais à frente as leis para o povo de Deus, mas as sete leis de Noé seriam as leis para toda a humanidade. Então, a gente encontra isso. Eu vou ler só um pedacinho aqui. Mesmo antes da revelação dos sinais, certas leis foram de acordo com os rabinos determinadas para todas as pessoas. Esse ponto de vista defende que, enquanto os judeus estão sujeitos às extensas disposições da Torá, todos os não-judeus devem absorver ao menos certo número de preceitos fundamentais, considerados essenciais para a manutenção de uma sociedade decente. E por aí vai dizendo o que que seria. Então, só um minutinho aqui. É. E aí vai descrevendo quais seriam, quer dizer.
a gente já pensa, já percebe que nesse momento a gente tem que ter leis para que se possa viver em sociedade, né? Isso antes ainda de se pensar no povo de Deus, leis para toda a humanidade. E eu destaco aqui algumas questões para se pensar. Descrença na humanidade. Podemos apontar diferentes ciclos. Às vezes é duro para a gente, é difícil para a gente pensar que a gente está descrente de nós próprios, porque afinal de contas nós somos parte integrante, né, da humanidade. A humanidade é formada por uma colcha de retalhos, que cada retalho somos nós com as nossas questões. Deus, o Criador, com quem nos tornamos parceiros na reconstrução do mundo, que não foi feito pronto. Como olhar para a nossa própria humanidade e qual é o nosso limite enquanto humano? Destruir, resistir, ser fiel aos princípios, ser passivo. Como será? Como é que se passa? Como é que nós podemos agir? Inúmeras são as barbáries que atravessam a história da humanidade. Em especial, podemos destacar as próprias barbáries do povo judeu. E por que não falar do último 7 de outubro, né, do massacre, e seus desdobramentos? Tempos de descrença, né, da essência de cada homem. A cada relato que a gente escuta da barbárie do 7 de outubro, é uma descrença na humanidade, né, no indivíduo enquanto ser humano. Trago aqui algumas questões dos conceitos de Hannah Arendt, da banalidade do mal. Bárbaros são pessoas comuns realizando ações inimagináveis, sem um número, uma ideia mínima de criticidade. Porque eu acho que a cada ação nossa, nós temos que ter a nossa própria crítica da nossa ação. E os bárbaros, segundo o conceito de Hannah Arendt, era isso, era uma falta total de criticidade. Era como se não fossem pessoas no sentido de que o ser humano é o ser que pensa, né, que reflete, que se relaciona dentro desse conceito. Será a falta de moral observada ao longo da Paraxá, porque a Paraxá também fala dessa questão. Estudos recentes trazem o conceito da banalidade do mal para os discursos de ódio, intolerância, fake news, que acontecem nas diferentes redes sociais. Será mais uma vez uma falta de criticidade, uma questão de moral, o que se encontra nas redes e que é, com a tecnologia, com o mundo, né, no mundo atual, as fronteiras são tênues, o tempo não é mais o tempo de 24 horas, a gente está aqui, em outros lugares já é noite, já é dia, mas nós estamos todos juntos, a mensagem vai sem saber se quem está recebendo está naquele momento querendo receber aquela mensagem, como está recebendo. Há uma enxurrada, você não há um encontro, não há o debate, o olho no olho, né? Você encaminha e acha que tá tudo bem. O que que vai acontecer com o outro que vai receber, não interessa. Então, cada mensagem dessa pode ser quase que um meteoro de ódio que se instala, né? Às vezes dentro de uma singularidade, mas também dentro de um grupo. E aí a gente pensa nos micros e nos macros espaços das relações. Plautico, não, frente à barba, Plautico comenta que o dilúvio é, acima de tudo, uma história com uma moral. Aí eu volto a dizer, qual moral? Vivemos, vivíamos uma crise moral naquele momento, em outros momentos vivemos várias crises morais, e hoje, qual é a crise moral que se apresenta nos nossos dias? O que se pensar de Deus destruindo, arrasando um mundo em desordem? O que representa a arca? Uma guardiã do bem, do que ainda se crê, ser parte da ação destrutiva para se preservar? Qual o limite da destruição da violência, que sempre é uma destruição da humanidade? E aí eu termino colocando que a Haftarah, né, a gente estuda, conhece, apresenta-se. O povo durante décadas viveu no exílio na Babilônia. E aí pensar que sempre tem um exílio, seja um exílio para nós, seja um exílio para o outro. E esse exílio acontece das mais variadas questões. Essa semana, semana passada, eu assisti a uma live sobre um livro que é uma moça alemã nigeriana, que ela descobriu na biblioteca a condição biológica dela, que ela é neta de um perpetrador que foi condenado e tudo mais, mas ela viveu pela questão dela de ser alemã e nigeriana e tudo mais, ela foi adotada. Ela sabia que ela era adotada, mas ela conhecia
a questão biológica dela. Isso ela tinha 38 anos, ela agora está com 50 e poucos. E o que que ela fez com isso tudo? Ela disse que primeiro ficou paralisada, mas depois ela viu que ela não poderia se esconder. Ela tinha sim que discutir isso, que levar essa condição que era dessa herança que ela tinha, né, uma herança maldita, vamos dizer assim, mas ela carregava aquela herança, ela tinha que mostrar para as pessoas e para quem ela tinha que mostrar. Ela tinha que mostrar para quem sofreu com o que o avô dela fez. E ela colocava até que, como é meia negra, né, vamos dizer assim, em função da nigeriana, se o avô dela, naquele momento, que ela não era nascida e tudo, se ele teria a executado também. Então ela já tinha ido antes para Israel, enquanto alemã, vivido lá e tudo, retornou para Israel, fez uma busca de sobreviventes pela lista de Schindler, falou com alguns que ela pôde, e a partir daí ela fez vários projetos. Então ela disse que ela pôde se reescrever, se reestruturar no mundo a partir dessa condição dela, de ter se colocado. Então eu acho que isso também é um exemplo, né? Por essas questões todas que a gente está discutindo, que às vezes você faz parte, de certo modo, você pode ser encarada pelo outro como uma maldição, mas você tem o seu livre arbítrio, a sua singularidade, que você pode, pode e deve modificar isso, né? Então, essas questões todas aqui da arte, eu acho que, será que só tinha o Noé como o homem justo, ou ele estava representando tantos outros? A arca seria um espaço sagrado, mas como o próprio Sérgio falou mais cedo, você não poderia viver o tempo inteiro dentro daquela arca, né? Você teria que sair daquela bolha. A gente não pode viver dentro de um espaço totalmente fechado. A gente tem que sair da bolha, a gente tem que estar com o outro. E esse estar com o outro requer uma série de questões, de alinhamentos, de limites, a gente entender até onde a gente pode pensar acima, mas a gente tem que pensar acima de tudo pela vida e pela nossa existência. Então, são questões que transcendem, né, o mundo e fazem parte das nossas questões de hoje. Eu termino dizendo também que, para a gente não deixar de ler o comentário da Silvina, que está muito bom e que fala algumas questões disso também. Obrigada a todos. Daniel Oran, tem microfone para ele? Deixa eu pegar ele. Tá. Obrigado. Você quer falar também? Tá, então, Daniel Oran, Raul, por favor, Daniel. Você falou essa história da nigeriana. Me lembro que a área, algum tempo atrás, mostrou um documentário sobre os filhos dos nazistas que não queriam ter filhos porque os netos passam DNA. Não é se não seria o caso aqui, ela está preocupada com se meu avô era um mal lá na Nigéria, será que eu tenho esse DNA e vou tentar fazer o bem para fazer o bem para não mostrar um lado ruim. Até onde eu sei, eu li, porque eu não sou uma expert, mas há uma questão na sociedade alemã de muitos não quererem ter filhos para justamente não trabalharam nessa questão É. que muito dolorosa. Mas a gente teria uma série de outros exemplos que a gente poderia A gente também que faz essa. estar trazendo para cá, mas eu acho que isso me tocou muito na maneira como foi colocado, entendeu? E até o livro que tem de uma rabina francesa que fala como lidar com os nossos mortos, né? Mais ou menos, o título é esse. Como viver com os nossos mortos, eu acho que engloba, né? Se a gente pensar os mortos da humanidade, os nossos mortos. E uma questão aqui dentro da Paraxá também é que, se você pensar objetivamente, Deus pôs o dilúvio, fez a arca, mas Deus lamentou as mortes. Deus ficou triste com o acontecido. Logicamente, ninguém vai ficar feliz sabendo
que o mundo, né, a sua criação, está numa desordem, está num caos. Às vezes a ideia da arca é isso, né? Você faz a arca, você marca todo o mal, e aquele grupinho da arca que é o bom vai passar o DNA bom pra frente e vai continuar melhorando as coisas. Vai ser, seja na visão da época, seja isso também. Então, essa foi a ideia da arca, né? A ideia da arca era Deus ver que a humanidade que ele criou era ruim, e ele fala assim: vou dar um reset aqui. Eu vou acabar com isso tudo, vou guardar um grupo que é bom, e desse grupo que é bom vai nascer uma humanidade boa. E desse grupo que é bom, a primeira coisa que eles fazem depois que eles saem da arca, primeiro é fazer um agradecimento a Deus, porque ficar dentro da arca, aquele cheiro dos animais era terrível. Então eles agradecem a Deus pelo final do cheiro, ou outras coisas. E depois, Noé tem a brilhante ideia de ficar bêbado, e o filho dele tem a brilhante ideia de estuprar ele. Então, quando isso acontece, está escrito. Quando isso acontece, não fala, fala descobrir a nudez, que é uma metáfora judaica para o ato sexual. Então, quando é, é, judaica não, metáfora bíblica. Quando Deus vê isso, e aí acho que a Ana Luísa pulou. Quando Deus vê isso, Deus fala assim: gente, fiz besteira. Essa ideia de destruir tudo que é ruim, que agora, depois disso, agora vai ficar um cara bom e vai continuar, não funciona. Esse cara bom que eu achava que era bom, olha a famíliazinha dele. Olha como é que o pessoal é ruim, gente de Deus. Então ele chega e fala assim: nunca mais vou destruir, certo? Porque o homem vai. E ele fala exatamente, a palavra, a frase que Deus fala que está na Torá é exatamente essa. O coração do homem é ruim desde a sua juventude. Quer dizer, a criança já nasce ruim, ok? Já nasce ruim. Então, Deus fala, a ruindade é parte da humanidade. Não adianta destruir a humanidade para acabar com a humanidade. Eu tenho que ter uma outra solução, e aí ele parte para outras soluções. E no final acaba com a coisa de Abraão, com a aliança e tal, e depois com Moisés e a aliança. Mas a ideia de que eu destruindo, eu vou resolver uma coisa, vai sair uma coisa boa, é uma ideia que Deus, que a Torá coloca, não funciona, não funciona. E aí o inverso que vocês falaram, a Ana falou, você falou, de que então, já que meu avô foi ruim, eu não vou ter filho, também não funciona. Também é uma besteira do tamanho do pão de açúcar, certo? Então, do Marca de Noé, uma coisa enorme. A Torá fala, em certo ponto, que o filho não vai pagar a culpa pelo pai, nem o pai vai pagar a culpa. O filho é proibido você matar o pai pela culpa do filho ou o filho pela culpa do pai. Cada um tem a sua responsabilidade, mesmo sendo da mesma família, mesmo sendo fruto da mesma árvore. Então, nós todos somos fruto da mesma árvore, mesmo sendo fruto do mesmo galho. Então, a ideia que a Paraxá fala para a gente, importante, eu acho, essa ideia de que, primeiro, o mal sempre vai ter. A ideia de que eu vou conseguir construir um mundo sem mal é uma ideia complicada. Não é o que a Torá fala que não dá. Pode ser que ainda dê, não sei. Mas, por enquanto, não está funcionando, não está dando. Essa ideia não existe. Eu tenho que aprender a tratar com o mal. Tenho que aprender a conviver com ele e eliminar o efeito dele. É isso que eu tenho que fazer. E a segunda coisa que sai dessa paraxá, que eu acho que é importante, não que o que a Luísa falou seja menos importante, mas é que Deus, a promessa de Deus é de não mais destruir o ciclo da natureza. Nunca mais vou fazer esse dilúvio, uma coisa desse tipo. Ou seja, Deus promete que não vai fazer mais milagres. Deus promete, não vou mais interferir na natureza. E isso tem uma importância fundamental, porque todas as religiões daquela época acreditavam, e muitas de hoje ainda, acreditavam em milagres, que Deus vai lá e resolve, porque eu estou devendo um dinheirão, mas aí agora vai acontecer alguma coisa, a casca vai pegar fogo e acabou, eles perderam meu registro e eu não estou devendo mais nada. Então, as pessoas ficam rezando por esse milagre, de várias formas, né? Por exemplo, o pessoal que torce pelo Fluminense, torce que a gente consiga o meio de campo. Pode ficar rezando, não vai conseguir, porque está lá difícil. Então, tem essas coisas, as pessoas continuam nessa do sobrenatural que vai acontecer,
E Deus fala assim, nessa paraxá, que eu acho que essa frase é fundamental, não que as outras não sejam, mas é para o prosseguimento do pensamento humano, a natureza não vai ser destruída. E aí, daí nasce a ciência. Porque se a natureza não vai ser destruída, eu posso tentar entender como ela funciona. Se a natureza depende da vontade de Deus, eu não posso tentar entender como ela funciona. Então, porque eu não vou conseguir nunca. Porque na hora que eu estiver chegando perto, Deus mudou a regra. E aí acabou tudo que eu Mas, estudei. mas se ele falou isso, ele falou depois do Egito, porque até chegar no Egito ele fez lá o Lot, né? Aquele Então, água. é Ele interessante. fez o Não, primogênio. mas é interessante isso, É. porque a história da Torá é essa história do afastamento de Deus da natureza. Essa é a história, né? Começa aqui e vai seguindo até um ponto que no Talmud eles falam assim: tem 10 coisas que foram criadas entre o final da sexta-feira e o começo do sábado, e dá lá uma lista de 10 coisas que são milagrosas na Torá, inclusive uma delas é o arco-íris, que não era para ter arco-íris, porque já tinha acabado a chuva há muito tempo, inclusive o arco-íris, e aí ele fala essas coisas aqui são milagrosas e foram criadas num momento milagroso e nunca mais vai ter. E a Torá, então, vai se afastando da história de que Moisés, nunca mais tem ninguém que nem Moisés, e não sei o quê. Deus vai se afastando da interferência com um botãozinho direto na natureza. Essa é a história da Torá, e vai deixando o humano tomar conta, né? E começa com Moisés, começa com Noé, e começa com essa história de que a natureza não vai ser mais destruída. Acho que isso é tão fundamental nessa paraxá, o fato de que é, é, Deus não vai mais interferir, não tem mais milagre. 3 minutos. Vai lá agora. Obrigado, Raul. Raul, bacana. Eu só tenho um contraponto aí, ó, que você falou dos milagres. A gente todo ano senta na mesa do Seder e agradece o milagre de Deus ter tirado o povo hebreu. Então o troço continua. Agora, o que eu acho interessante. Pera. Ô, Ana, lá atrás, então. Mas é como se a gente vivesse. É, Você está aqui hoje, é. e hoje ninguém vai tirar você. Isso. Então, Ana, parabéns, Ana. Mas você falou que Noé era justo. Acho que esse justo era um troço meio relativo, né? Porque ele próprio falou quem era Noé, né? Mas o que eu acho interessante, eu estava pensando o tempo inteiro aqui, Deus promete que não vai fazer mais relógio, mas acabou com Sodoma, né? E Abrão lá avisou, mas você vai destruir. Ele foi lá e realmente acabou. Então, tudo muito estranho isso. Agora, só para completar uma coisinha, o Raul falou muito bem, lembrou muito bem que os filhos não têm que pagar pelos pais, nem os pais pelos filhos, né? E as dívidas, enfim. Tanto é que a gente está em paz com a Alemanha, né? Poucos anos a gente está no maior paz com o povo herdeiro daquela desgraça toda. Isso é um milagre, isso é uma coisa que enche a gente de esperança. Nossos piores inimigos podem se tornar nossos melhores amigos em pouquíssimo tempo. É. Agora, o que eu me lembro também, que você me marca muito, que isso é uma meia-verdade, porque se o pai faz tudo errado, provavelmente é, o filho não vai receber assim uma herança, né? Então, tem uma. Não, Vai ser punido judicialmente pelo erro do teu pai. Você é responsável por você. É claro que se você recebeu um problemão, você recebeu esse problemão, mas você não é culpado por ele judicialmente. segmento. Posso. Não, primeiro eu gostaria de falar o seguinte: tudo que eu coloquei aqui não é minha interpretação. Que ele é justo, está escrito aqui. Quando eu falei que o dilúvio, que ele não iria mais fazer, que ele não iria mais fazer dilúvio, está subentendido que ele não iria mais, como é que se diz, organizar e trabalhar nas questões da natureza. Agora, quanto a essa questão de que mas o que o filho faz, o pai não é, o filho não é responsável pelos erros do pai e vice-versa, eu acho que isso é um mundo ideal, é o que se pensa, mas é que na realidade, como eu acho que o Vitor colocou, nem sempre isso acontece. Não, não estou colocando culpa, não. Não tem Sim, como você não. sim. Certo? Mas você não tem culpa.
Sim, Quando o mas, cara fala, você é filho do Otto, eu falo, sou, mas eu não tenho culpa. sim, mas eu digo, Passa para o Germano. mas aí, como dizem aqui, como diz na própria Torá, as questões da existência nós vamos ter que resolver. Então, várias são as questões que estão ligadas a ele. Então, Germano, Bom, depois... deixa eu colocar a coisa numa discussão mais branda. Em Gênesis 6:9 está: esta é a crônica de Noé. Noé era um homem justo em sua geração, estava acima de reprovações. Noé andava com Deus. Se de fato Noé era parceiro justo e sincero de Deus, por que ele não é o primeiro hebreu? Ele parece ter todas as qualificações necessárias. Noé era justo na sua geração, porém, se ele tivesse vivido na geração de Abraão, ele não teria sido considerado. Noé andava com Deus. Pode indicar que algo faltava para Noé? No caso de Abraão, a Bíblia diz: eu sou El Shaddai, ande diante de mim e seja puro de coração. Está em Gênesis 17:1. Abraão e Noé enfrentaram um desafio semelhante, mas reagiram de maneiras radicalmente diferentes. Quando Deus informa Abraão que ele vai destruir as pessoas perversas de Sodoma e Gomorra, Abraão imediatamente contesta a decisão e realmente debate com o próprio Senhor. Destruirás então o justo com o ímpio? Abraão acusa Deus de injustiça e depois barganha com Deus, como se o Todo-Poderoso fosse um vendedor de mercado, a fim de salvar a perversa cidade de Sodoma. Mas Noé, quando confrontado com a perspectiva de um dilúvio destruindo toda a humanidade, está bastante satisfeito em aceitar a decisão de Deus e construir uma arca para salvar apenas a si mesmo e sua família imediata. Naftará, o profeta Deutero Isaías, no século VI antes da Era Comum, com lirismo poético, consola o povo afirmando que o mesmo Deus que faz o pacto com Noé também é aquele que espalhará misericórdia. Num instante de raiva transbordante, eu escondi meu rosto de vocês. São palavras colocadas pelo profeta na boca de Deus. Os sábios da antiguidade já se incomodavam com tais antropomorfismos que a Bíblia usa para explicar as ações de Deus. Se o Criador de tudo está além do nosso mundo, como podemos falar da ira ou, em contraste, de Deus ser longâmino e paciente? Embora incomodados com tal linguagem, os sábios perceberam que, em última análise, não há outra maneira de falar de Deus vivo senão do ponto de vista da experiência humana. Necessitamos usar uma linguagem com a qual possamos nos identificar pessoalmente. Esta é a única maneira que conhecemos de tornar a presença divina real para nós mesmos. Tem que ter uma boa tradução da Torá. Ter ponto Plauto. Por falar em Plauto, na página 80 do Plauto, tem um estudo do paralelo entre Noé e Moisés, né? Qual a diferença dos dois? Você apontou em relação a Abraão, mas justamente ele sabia que as pessoas faziam tudo errado e que estava tudo errado, e o que que ele fez? Ele não foi avisar as pessoas, não foi tentar mudar o mundo. Ele simplesmente falou: tudo bem, É muito, né? eu vou me salvar aqui e que se dane todo mundo. Quer dizer, uma leitura meio drástica, mas ele não fez como Moisés, ia lá: olha, vocês estão todos errados, vocês mudam, vocês pedem perdão, vocês mudem. Ele não fazia isso, né? Então isso na página 80 está muito melhor descrito do que dessa maneira meio, né, ruim que eu fiz. É, Ricardo, você quer falar alguma coisa? Sempre é bom te escutar. Léo também. Bom, primeiro agradecer a Ana.
Todos fizeram comentários. O que eu queria falar dessa paraxá não tem nada a ver com o que foi falado até agora. É, eu queria dizer que nós somos descendentes da pomba que não voltou. Usamos como símbolo da paz uma pomba com um galho de oliveira na boca, porque essa pomba foi a pomba que deu a Noé e as pessoas que estavam na arca a perspectiva de que o dilúvio estava se encerrando, que o período de recolhimento estava se encerrando e que em breve eles iam poder sair. Mas a saída da arca de fato se deu quando uma pomba não voltou. Essa pomba que não voltou, ela se estabeleceu, ela de alguma forma criou família, ela de alguma forma construiu uma vida nova e ela era o verdadeiro aviso de uma de um novo momento, de uma nova oportunidade de vida. A gente utiliza como símbolo da paz uma pomba que volta para o ambiente difícil e cheio de dificuldades da arca, quando talvez a gente deveria sempre pensar na pomba que não voltou. Ela talvez seja o verdadeiro símbolo dessa paraxá. Não, pegando o link do que o meu pai falou, talvez o símbolo seja o símbolo da Paraxá, o símbolo de Noé, etc. Seja a pomba que voltou, porque a gente prefere ter a certeza de que é, a pomba que voltou com o ramo de oliveira e não a incerteza da pomba que não voltou, que realmente pode ter estabelecido, mas pode não ter acontecido muita coisa. Então a gente, como a humanidade, né, acho que faz parte da nossa personalidade querer ter as certezas e às vezes não é possível. E ao mesmo tempo, também faz parte da humanidade, né? Essa é, os vícios, a parte mais sombria. Então, realmente não tem muito como escapar disso, né? Por mais que Deus quisesse quando deu o seu reset. Pois é. Nem Deus conseguiu, imagina a gente. A gente usar esse símbolo é fruto da nossa necessidade de ter símbolos tangíveis, né? Que é um dos grandes desafios do judaísmo, né? Como é que a gente vai lidar com um Deus intangível, né? Então, criar um símbolo da paz a partir de uma pomba conhecida, aquela pomba que volta, é fruto dessa nossa dificuldade de lidar com os símbolos não tangíveis, com os símbolos ausentes, né? Com os símbolos abstratos. Que a pomba com o ramo de oliveira é o símbolo da paz. Microfone. Isso é uma coisa judaica. Microfone. Isso tem cara de ter coisa da ONU. Eu não sei dizer. Não é, acho que é anterior. Acho que é É o anterior pessoal a que fala de paz, mas não tem noção de acho que que é tá anterior a falando. um ano. É anterior a um ano. Só queria falar, última coisa, Júlio. Até porque a oliveira é um símbolo da paz bem antigo, né? Não sei. Antes das pombas, Eu não sei, realmente não sei. Porque a Torá fala sempre da oliveira e da figueira, né? Você tem que ter. Sempre tem uma oliveira, sempre não sei, mas tem uma oliveira e você vai ficar embaixo da tua oliveira e embaixo da tua figueira. Tem que ter as duas árvores, que é para você não ficar o tempo todo comendo azeite que engorda. Então. Não, é um símbolo de posse também, de propriedade. De posse, né? Porque a oliveira Agora, é muito enraizada. Só para provocar todo mundo, como é que fala violência no texto da Torá? Como é que fala, Orion? É Hamas. Não é uma coincidência ou é uma coincidência? Eu não sei. Olha, eu sempre gosto de falar nessa paraxá sobre um midrash que eu escutei aqui, que é da Torre de Babel, que é da paraxá, né? Que a Torre de Babel é um grande projeto, né? Como todos sabem, era o projeto da humanidade, era a coisa mais melhor, de boa que alguém podia fazer para a humanidade, era a Torre de Babel. Era uma coisa assim, era o feito da humanidade. Mas na Torre de Babel acontecia cotidianamente, diariamente, as pessoas caíam da construção.
Então a gente ia construindo aquele projeto maravilhoso e os operários iam caindo. Pessoas caíam, não tinha andaime, não sei lá, não tinha cinto de segurança, proteção. E, e as pessoas eram completamente insensíveis a isso, porque só olhavam no grande projeto e onde iam chegar e ia se perdendo as pessoas no caminho. Então, daí a gente sempre lembrar que é muito importante ter um grande objetivo, mas prestar atenção em quem está caindo pelo caminho, né? Esse eu acho que é o grande ensinamento aí que a não criticidade, você ficar cego e não ver que aquele grande projeto talvez está criando uma desagregação que não vale a pena. Tanto é que no final a Torre de Babel faliu, né? Sei lá, explodiu, não sei, alguma coisa. Parabenizar a Ana pelo estudo, muito legal. Vou pegar essa bola que o Vitor bateu aí. Exato, tem uns estudos muito bacanas de ética em tecnologia agora, bioética e ética envolvendo inovação, que falam exatamente isso, né? Que independentemente de qual seja o projeto tecnológico, só existe uma certeza: o homem, ele tem que ser o fim, tem que ser o centro, né? Então, o melhor é o que é o melhor para o homem. Não necessariamente a tecnologia não é um fim em si mesmo, né? A tecnologia é um instrumento, né? É um meio, né? É isso. A pomba se tornou um símbolo da paz, que viu uma pomba que retornou com um ramo de oliveira para indicar que as águas do dilúvio haviam baixado. O símbolo foi popularizado e modernizado por... Que ano? Fala, alguém que chuta. Que grego? Pablo Picasso, que criou desenhos de pombas para o Congresso Mundial da Paz em 49. Então, quem inventou que a pomba da paz é a pomba de Noé era da paz foi um cara da ONU, eu sabia que era assim. Um cara que acha que o mundo vai ser bonzinho. Então, só complementando o que o Vitor falou e o Rafa, me vem a lembrança, e é um outro conceito que é decorrente desse também, que você ser um líder de sucesso pressupõe que você não andou em cima de cadáver, né? Muita gente alcança objetivos corporativos, mas deixa um monte de mortos no meio do caminho. Isso, esse é o ponto. Bom, então a gente está encaminhando para o fim, 9h40. Alguém ficou? Mauro Landen, Fernanda, Lorena. Lorena quer falar? 2 anos atrás eu visitei a Arca de Noé lá no Kentucky. É, a- a- os americanos fizeram uma Arca de Noé, é uma igreja lá que financiou, como toda coisa de americano, né? Isso não é uma crítica, pelo contrário, é um elogio. Eles fazem tudo bem nesse sentido de show business, né? Então é uma arca que teoricamente segue as dimensões oficiais da Bíblia. Tem os animais lá dentro, em massa, né, material lá. É perfeita a arca, gente. Procurem meu Instagram, tem lá as fotos de 2023 no Kentucky. É, na entrada, na entrada tem um anfiteatro que tem um filme para fazer um preâmbulo, porque nem todo mundo conhece a história da arca, então eles dão uma geral sobre a história da Arca de Noé, o que motivou o projeto, né? Depois, quando abre aquela coisa de Disney, aí abrem assim, as portas, você olha e fala: caramba, olha o tamanho disso. É espetacular, gente, é espetacular. Eu não fui para o Kentucky por isso, mas já que eu estava lá, era um dos pontos turísticos, e eu digo, se você estiver perto do Kentucky, vai lá. Come o Kentucky Fried Chicken, mas também vai na Arca de Noé. E eles levantam um ponto lá que eu achei muito interessante. A gente já tinha discutido isso nas aulas de introdução ao judaísmo, que é a pergunta muito prática, né? Ok, eles ficaram 40 dias e 40 noites numa arca. Como é que os animais se alimentavam? Senão iam comer outro, como é que é isso? Então dizem, tem uma leitura. Você nunca tinha pensado nisso? Tem uma leitura que diz assim, que os animais estavam hibernados, para poder o próprio Noé e a continuação. Estavam em hibernação para poder segurar lá. Porque como é que o Noé ia alimentar todo mundo todo dia? E outra coisa que vocês quebraram um paradigma hoje. Eu sempre, na minha cabeça estava a imagem que o Noé tinha sim tentado levar mais gente para dentro da arca.
Os animais não, eu sabia do macho e fêmea de cada espécie, tem várias gravuras que mostram esse momento, mas eu tinha certo até hoje que ele tinha sim tentado trazer mais gente para a arca e tentado convencê-los. Então, vocês quebraram uma coisa que eu tinha há anos na minha cabeça pacífica. Quer dizer, é isso mesmo? Só dar aqui uma referência. Puxa. Eu falei sobre a pomba que não voltou e me ocorreu que eu tinha lido sobre isso em algum lugar, um conto do Stefan Zweig chamado A Lenda da Terceira Pomba. Certo. Não, só um dado. Você falou que a diferença, por exemplo, com Moisés foi que Moisés foi lá e advertiu, né? Porque, na realidade, por isso não é um profeta. Porque o profeta, na verdade, ele não está para chegar ao povo e dizer, vai acontecer tal coisa. A intenção é dizer, assim como está, vai provocar que Deus vai mandar tal coisa. Quer dizer, ele é um leitor da realidade social e ele está para advertir. O Midrash diz que Noé, em certa forma, fez isso porque demorou um tempão para construir a arca, não foi uma construção de um dia. E que as pessoas se aproximavam, o que você está fazendo aí? E ele dizia, acontece que as coisas estão assim, assim, se continuarem assim, Deus vai mandar um dilúvio. Que em certa forma, ele também advertiu do jeito dele, é um Midrash. Tá bom. A pomba da paz do Bansky é legal, né? Aquela daquele Bansky, que a pomba tá toda vestida com uma K-47, com... Mas a única maneira de ter paz é essa. Exatamente. Vocês só têm paz se você afastar os caras violentos. Você esperar que eles vão chegar perto de você e falar, não estou atrasado. O legal é que o Bansky de certa forma, um pacifista. É isso aí. Ele não tentou reproduzir no jardim do Éden. Assim, sem querer passar pano para o Noé, mas será que ele não estava tentando reproduzir o que aconteceu na criação do mundo? Porque, por exemplo, ele plantou a vinha, né? Como Deus, ele foi o primeiro a plantar alguma coisa, né? Antes Deus tinha plantado, né? Ele plantou. Aí ele tentou ficar nu, né? Tentou não, ficou nu, né? Como Adão tinha ficado nu também. Será que ele não estava tentando reproduzir o que Deus fez na criação do mundo? Ele não entendeu errado, assim. Ele não estava, não contextualizou assim o cenário atual. Ele ficou tentando reproduzir, né? Reconstruir a partir daquele cenário antigo. Não percebeu que o tempo era outro. Eu escrevi um artigo uma vez para Dvarim sobre as 4 criações do mundo, as 4 tentativas de Deus de criar o mundo, tentativas não, realizações, e a Arca de Noé é a segunda. E vale a pena ler esse artigo, é interessante. Eu não vou falar nada agora, mas é bom. Então, assim, olha, vamos passar para a Ana encerrar e, enfim. Não, obrigada aí a todos os comentários. É uma questão que me passou muito nessa leitura, mais no entendimento do Noé, na arca e tudo mais, é a questão que a gente tem entre destruição e preservação. Essa questão de você destruir e preservar, essa fronteira tênue, destruir para recriar, essa fronteira tênue que faz parte. Sim, sim, estou dizendo, não, não, é um questionamento que eu acho que faz parte da própria existência nossa. Tá bom? Obrigado, bom dia. Bom, obrigado, Ana. Muito obrigado. Ó, só lembrando, amanhã, Kabbalat Shabbat no Or, tá? E tem o lançamento de um livro, não é isso, Ana? O livro da Roland Fischberg. Pode falar. É um livro da Débora Sofia, da Sofia Débora Levi, que foi uma entrevista que ela fez com a Rolande, que é uma sobrevivente do Holocausto, mas esse livro trata da questão dela de ter sido uma presa política na ditadura de 64. Ela foi pega na Ponte Rio-Niterói. Na Ponte Rio-Niterói, tiraram ela do carro em 64, 65 e ficou presa quase mais de um mês. Aí ela conta. Aqui, ditadura civil-militar de 64. Então ela conta parte dessas questões nesse livro. Vão estar as duas aí amanhã.
Então, temos aqui esse lançamento. Tem uma exposição Morto também que está acontecendo. Olha, no domingo não é Confarad mesmo, na Ari. Vai ter a primeira Confarada, a 18ª Confarada, só que a primeira na Ari, e o nome é Amerrad. Então, é um povo só e tem uma programação muito bonita. Começa de manhã, às 9h, depois tem, enfim, meio-dia para-se um pouco, depois continua. No final vai ter, tipo, não vou chamar de show, Apresentação. uma apresentação. A Carla, o André e eu. Isso, então, Isso. apresentação do Ori, também para fechar. Então, uma programação muito legal. Segunda-feira tem um evento no Leblon, que está sendo preparado pelo Ilan Gottlieb, filho do Raul, no Café Verso, e o convidado para falar sobre a música das rezas, aqui meu amigo Orem. Você não tem culpa. Então, o mérito o mérito é do Ilan Gottlieb, Café Verso, um excelente pão de queijo, 18 e 18h30. O Luiz vai fechar as inscrições, não vai, Luiz? Ele já queria fechar ontem à noite, porque a Fierge manda fechar antes. A verdade é a seguinte: quem é sócio da Ari se inscreve, mas não precisa, tá? Mas se inscreve, tá? Quem não é, tem que se inscrever, porque tem questões de segurança, tá? Então, quem pode ser sócio, seja sócio enfim, e se inscreva de qualquer maneira. Bom, que mais? Tem o presente de Simchat Torah, não deixam de... A Academia Judaica ofereceu vários meses aqui de graça, 3 meses de graça, e tem um voucher, vocês aplicam o voucher e têm acesso a todo o conteúdo da Academia Judaica. Por favor, não deixem de fazer esse resgate. E aí, as oficinas do Ore, as oficinas em geral, participem, se inscrevam. É bom para vocês e a Ari está oferecendo isso para fazer essa vida mais dinâmica aqui, essa vida cultural judaica. Mais alguma coisa? Posso falar? Padre André, né, para quem não... que tudo, uma pessoa do diálogo, uma pessoa que está sempre conosco. Ele está lançando um livro dele hoje, na Travessa, e ele me pediu para que convidasse toda a comunidade. É Por uma Poética da Criatividade. E eu vou colocar aqui. Ele vai falar sobre o intelectual judeu fugindo da Shoah, se fez imigrante. O filósofo Willem Flieser chegou... o livro... Alô? Tá. O livro do Padre Anderson, né, trata da história do filósofo Willem Flieser, que chegou no Rio, depois de São Paulo, encontrou com outros artistas. E ele coloca aqui, abro aspas, que ele aprendeu a respeitar mais e admirar de forma profunda a comunidade judaica, sua cultura, seu humanismo e o judaísmo, a partir dessa imersão que ele fez na história desse filósofo. Então, eu acho que a gente está trazendo, no momento de hoje, um livro que trata de um filósofo judeu que se fez migrante no Brasil, na Ushuaia, que depois voltou para Praga, da onde ele era, ele viveu. Eu acho que tem um significado bastante especial, né? Então, acho que quem puder estar lá na Travessa hoje, obrigada. Então tá. Então, está encerrada a sessão. Muito obrigado a todos. Richard, pode encerrar. Birkat Amazon com Hazan Oren. Averá, Yavane, Vare.